Dá medo. O que você vai ouvir agora não é brincadeira, e eu preciso te avisar uma coisa antes de continuar. Existe uma técnica milenar da cabala judaica que, em 7 dias, faz o invejoso desaparecer da sua vida. Mas atenção, você vai precisar escrever o nome dele de trás para frente. E eu vou te explicar exatamente por que isso funciona. Porque há um fundamento espiritual profundo que os rabinos conhecem há mais de 3.000 anos, e que ninguém te contou até hoje. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou se proteger de olho gordo e nada funcionou? Pulseirinha vermelha, banho de sal grosso, benzimento, simpatia da internet. E o invejoso continua lá, atrapalhando sua vida, bloqueando suas oportunidades, criando fofoca e espalhando energia pesada ao seu redor. Se você respondeu sim para tudo, então presta atenção. O que os mestres da Cabala faziam em Safed, em Jerusalém e nas sinagogas escondidas da Europa, há séculos, você vai aprender hoje, e vai poder aplicar ainda esta semana. Eu preciso te contar a história de um homem que mudou minha forma de entender proteção espiritual. O nome dele era Moshe ben Yosef. Ele era rabino e vivia em Safed, no norte de Israel, no ano de 1642. Safed, naquela época, era o centro mundial da Cabala, onde os maiores mestres se reuniam para estudar os segredos da Torá, os mistérios dos nomes divinos e proteções que a maioria das pessoas nem imaginava que existiam. Moshe tinha um problema sério. Um vizinho invejoso sabotava seus negócios havia 3 anos. Esse vizinho espalhava mentiras sobre ele na comunidade, desviava clientes e criava intrigas com outros comerciantes. Moshe tentou conversar, tentou ignorar e tentou até fazer acordos, mas nada adiantava. A inveja daquele homem era tão profunda que parecia ter raízes na própria alma. Foi quando Moshe procurou seu mestre, o rabino Isaac Luria, conhecido como o Arizal, um dos maiores cabalistas de todos os tempos. O Arizal olhou para ele e disse algo que Moshe nunca esqueceu. Moshe, o nome de uma pessoa carrega toda a energia vital dela. Quando alguém te inveja, essa pessoa projeta o nome dela sobre você como uma sombra, como um peso. Você precisa devolver essa energia, mas não com raiva, nem com maldade. Você precisa desfazer a estrutura espiritual que ela criou contra você. Então o Arizal ensinou. Pegue um papel em branco. Escreva o nome completo do invejoso, mas escreva de trás para frente, letra por letra, invertendo toda a sequência. Depois, dobre esse papel 7 vezes, sempre para dentro. Lacre. Enterre próximo à entrada da sua casa e espere 7 dias em completo silêncio, sem falar sobre isso com ninguém. Moshe fez exatamente isso. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, nada. No terceiro, ele começou a duvidar. Mas, no 4º dia, algo estranho ocorreu. O vizinho invejoso recebeu uma visita inesperada, um primo de outra cidade, oferecendo sociedade em um negócio promissor, mas em outra região. No 5º dia, o homem começou a fazer as malas. No 6º dia, anunciou que estava se mudando. E, no 7º dia, exatamente no 7º dia, ele partiu de Safed e nunca mais voltou. Moshe desenterrou o papel, queimou, dissolveu as cinzas em água corrente. A partir daquele momento, sua vida floresceu como nunca antes. Os negócios triplicaram, a paz voltou e ele nunca mais teve problema com inveja. Agora você deve estar pensando, mas isso é só uma história antiga. Será que funciona hoje, no Brasil, em 2026? Deixa eu te contar o caso de Joana, de Santos, em São Paulo. Joana trabalhava em uma empresa de contabilidade havia 8 anos. Era competente e querida pelos chefes. Estava prestes a ser promovida, mas tinha uma colega, vamos chamá-la de Carla, que vivia criando intrigas, espalhando fofocas e inventando que Joana fazia corpo mole, que pegava crédito pelo trabalho dos outros. A situação ficou tão insustentável que Joana até pensou em pedir demissão. Ela tentou de tudo. Confrontou Carla diretamente, conversou com o chefe, tentou ignorar, fez banho de sal grosso e usou pulseira de proteção, mas nada, absolutamente nada, funcionava. Foi quando uma amiga, que estudava misticismo judaico, contou sobre a técnica do nome invertido. Joana, meio cética, mas desesperada, decidiu tentar. Numa quinta-feira à noite,
Depois que todo mundo da casa dormiu, ela pegou um papel branco e uma caneta azul e escreveu o nome completo de Carla, mas de trás para frente, aura cables, letra por letra, invertida. Enquanto escrevia, sentiu algo diferente, como se estivesse desfazendo um nó invisível que existia entre ela e aquela mulher. Ela dobrou o papel 7 vezes, colocou-o dentro de um envelope branco, lacrou com fita adesiva, guardou no fundo da gaveta do quarto e não comentou com ninguém. No primeiro dia, nada. No segundo, Carla faltou ao trabalho, coisa raríssima. No terceiro, ela voltou, mas estava estranhamente quieta. No quarto, Carla teve uma discussão com outro colega e acabou sendo advertida pela chefia. No quinto, recebeu uma ligação durante o expediente e saiu chorando. No sexto, Joana soube que Carla tinha pedido transferência de setor, alegando problemas pessoais. E, no sétimo dia, exatamente no sétimo dia, Carla foi realocada para a filial de outra cidade. Joana não conseguia acreditar. Ela pegou o envelope, queimou o papel em um local seguro e dissolveu as cinzas na pia. Desde então, há mais de um ano, nunca mais teve problema com inveja no trabalho. A promoção saiu, a paz voltou, e ela me contou pessoalmente essa história. Eu preciso te explicar por que isso funciona, porque não é mágica nem superstição, tem fundamento profundo na sabedoria cabalística. O Talmud e a Cabala ensinam que o nome de uma pessoa não é só um conjunto de letras, é a identidade energética dela. É a estrutura espiritual que define quem ela é no mundo material. No mundo espiritual, cada letra tem um valor numérico, uma vibração, uma força. Quando você pronuncia o nome de alguém, você ativa essa energia. Quando você escreve o nome, você materializa essa força. Agora, quando alguém te inveja, essa pessoa projeta a energia dela sobre você. É como se criasse uma sombra energética, uma interferência, um bloqueio. O nome, na forma direta, representa energia ativa, presente, atuante. Mas, quando você inverte as letras desse nome, quando escreve de trás para frente, você tecnicamente desfaz a estrutura energética que ela construiu contra você. É como se estivesse devolvendo essa energia, revertendo a projeção e anulando a sombra. A Cabala chama isso de reversão do fluxo espiritual. Você não está atacando a pessoa. Está apenas se protegendo, devolvendo o que não é seu e criando uma barreira invisível. E tem mais, os mestres cabalistas ensinavam que o número 7 é sagrado. É o número da completude, da transformação, do ciclo que se fecha. Por isso, o ritual dura 7 dias. No primeiro dia, você planta a semente da reversão. Nos dias seguintes, a energia trabalha no plano espiritual, desfazendo laços, quebrando conexões nocivas e afastando influências. E, no sétimo dia, a transformação se completa. A pessoa invejosa simplesmente perde o interesse em você, recebe oportunidades que a afastam ou passa por situações que a fazem repensar o comportamento. Não é punição, é proteção. É você tomando de volta o controle espiritual da sua vida. Mas tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas esquece. E, se você não fizer isso, o ritual não só não funciona como pode se voltar contra você, a dúvida interior. Sabe o que o Talmud diz sobre olho gordo? Ele diz, o olho gordo somente pode afetá-la se você se preocupar com isso, ao passo que a deixa em paz se você ignorá-lo. Isso significa que a inveja só tem poder sobre quem alimenta o medo da inveja. Se você faz o ritual, mas continua com medo da pessoa invejosa, se você duvida que vai funcionar, se fica monitorando a pessoa obsessivamente, você bloqueia a energia e anula o ritual. A atitude certa é fazer o ritual com convicção, depois, esquecer. Viva normalmente. Não fique espionando a vida da pessoa nas redes sociais. Não fique esperando que algo ruim aconteça com ela. Apenas confie que a energia da Cabala está trabalhando por você no plano invisível e que, em 7 dias, a transformação vai se manifestar. Essa é a chave. Confiança, silêncio e desapego do resultado. Agora deixa eu te contar mais um caso, e esse aqui é forte. Roberto, empresário de São Paulo, tinha um sócio que vivia sabotando as decisões da empresa. Esse sócio era movido por uma inveja profunda e queria ser o único dono. Queria todo o crédito, toda a atenção. Durante 8 meses, Roberto sofreu com reuniões sabotadas,
contratos perdidos e clientes desviados. Ele tentou romper a sociedade de forma amigável, mas o sócio se recusava, criando empecilhos jurídicos e ameaçando processos. Roberto estava à beira de um colapso nervoso. Foi quando ele conheceu a técnica cabalística do nome invertido. Numa noite de lua nova, momento de renovação segundo a tradição judaica, ele escreveu o nome completo do sócio de trás para frente. Dobrou o papel 7 vezes, lacrou num envelope e guardou dentro de uma caixa de madeira no escritório, sem comentar com ninguém. No quarto dia, algo inesperado aconteceu. O sócio recebeu uma proposta milionária de uma empresa concorrente para assumir uma posição executiva, mas em outra cidade, em outro estado. No quinto dia, ele começou a considerar seriamente a proposta. No sexto dia, ligou para Roberto e propôs a dissolução amigável da sociedade. E, no sétimo dia, eles assinaram o acordo. Roberto queimou o papel, dissolveu as cinzas. 2 meses depois, o faturamento da empresa dobrou. Hoje ele me disse, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aquela energia pesada saiu da minha vida, e eu finalmente tive paz para trabalhar. Agora você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso na prática? Passo a passo, sem errar. Então preste atenção, porque eu vou te ensinar o ritual completo do jeito que os cabalistas ensinam, e você vai poder aplicar ainda esta semana. Primeiro passo, identificação. Você precisa saber exatamente quem é o invejoso. Não pode ser acho que é fulano. Tem que ter certeza, porque, se você errar, o ritual não funciona. Então pense bem e observe os sinais. Quem fala mal de você pelas costas? Quem torce contra suas conquistas? Quem sempre aparece com uma energia pesada quando você está bem? Quem cria intrigas e sabota seus planos? Identificou. Anote o nome completo dessa pessoa. Segundo passo, prepare os materiais. Você vai precisar de papel branco novo, sem linhas, sem rasuras e sem uso anterior. Pode ser papel sulfite ou papel carta, mas tem que ser branco e novo. Depois, caneta preta ou azul. Nunca vermelha, porque o vermelho ativa a energia de conflito, e não é isso que você quer. Você quer proteção, não guerra. Por último, um envelope branco e fita adesiva transparente para lacrar. Terceiro passo, escolha o momento certo. O ideal é fazer numa quinta-feira à noite, depois do pôr do sol, porque quinta-feira é o dia regido por Júpiter, o planeta da expansão e da justiça, segundo a astrologia cabalística. Mas, se não der na quinta, pode ser qualquer outro dia, desde que seja à noite, quando a energia está mais introspectiva e propícia para trabalhos espirituais. O importante é que você esteja sozinho, em silêncio, num lugar onde ninguém vai te interromper. Quarto passo, a escrita invertida. Pegue o papel e a caneta. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes e acalme a mente. Agora escreva o nome completo da pessoa, mas de trás para frente, letra por letra. Por exemplo, se o nome é Maria Silva Santos, você escreve Sotna Zavli Zairan. Escreva com calma, com clareza, sem pressa. Enquanto escreve, visualize que você está desfazendo os laços energéticos que essa pessoa criou com você. Não precisa sentir raiva nem ódio, apenas sinta que você está se libertando. Quinto passo, a oração de proteção. Assim que terminar de escrever, feche os olhos e recite esta oração em voz baixa, mas com firmeza. Que a inveja de diga o nome da pessoa seja revertida, e que sua energia negativa se afaste de mim e da minha família. Que somente a luz divina me alcance. Que eu seja protegido pelo poder dos nomes sagrados e pela sabedoria da Cabala. Amém. Se você quiser, pode acrescentar um salmo. O Salmo 11 é apontado como poderoso contra feitiçaria e energias negativas. Você pode lê-lo antes de escrever o nome ou depois, tanto faz. Sexto passo, a vedação energética. Dobre o papel 7 vezes, sempre para dentro, nunca para fora. Cada dobra representa uma camada de proteção que você está criando. Depois, coloque o papel dentro do envelope branco, lacre com fita adesiva transparente e guarde em um local escuro. Pode ser uma gaveta, uma caixa ou um armário. O importante é que fique longe da vista de outras pessoas, porque o segredo é parte da força do ritual. Quanto menos gente souber, mais eficaz. Sétimo passo, 7 dias de silêncio.
Este é o passo mais importante. Durante 7 dias completos, você não pode comentar com ninguém sobre o ritual. Não pode contar para uma amiga, não pode postar nas redes sociais e não pode dar indiretas. Silêncio absoluto. Além disso, evite falar o nome do invejoso em conversas. Não alimente pensamentos de raiva ou vingança. Apenas viva sua vida normalmente. A energia está trabalhando no plano espiritual, e sua única função é confiar e esperar. 8º passo, a finalização no 7º dia. No 7º dia, de preferência no mesmo horário em que você fez o ritual, retire o envelope do local onde guardou. Vá para um lugar seguro onde você possa queimar o papel. Pode ser no quintal, numa churrasqueira ou num vaso de barro. O importante é que seja seguro e que o papel queime completamente. Enquanto queima, diga em voz alta: está consumado. A inveja não tem mais poder sobre mim. A energia foi devolvida à fonte. Que a luz divina me proteja sempre. Depois, pegue as cinzas e dissolva em água corrente, pode ser na pia ou no ralo, e lave bem as mãos. 9º passo, a observação. Nas próximas 72 horas após queimar o papel, observe as mudanças ao seu redor. A pessoa pode se afastar naturalmente. Situações podem fazer com que ela perca o interesse em você, ou você pode receber proteção na forma de novas oportunidades e novos caminhos que se abrem. Não force nada, apenas observe. E, quando perceber que funcionou, volte ao vídeo e escreva nos comentários: funcionou. Não precisa dar detalhes, não precisa expor ninguém, apenas confirme que funcionou. Agora, deixe-me contar o caso de Ana Paula, professora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela tinha uma colega fofoqueira que, havia um ano, criava problemas com a direção da escola. Essa colega inventava histórias, distorcia conversas e fazia a diretora acreditar que Ana Paula era descompromissada. Ana tentou conversar, tentou confrontar, tentou ignorar, mas a situação só piorava. Até que ela aplicou o ritual completo que eu acabei de ensinar. No 6º dia, a colega foi afastada por uma licença médica inesperada. 30 dias depois, quando voltou, estava completamente mudada. Pediu desculpas para Ana Paula, disse que tinha passado por uma crise pessoal e que refletiu muito sobre o próprio comportamento. Desde então, nunca mais criou problemas. Ana me contou isso chorando, dizendo que foi como se um milagre tivesse acontecido. E tem mais. Marcelo, comerciante de Recife, Pernambuco, tinha um concorrente desleal que espalhava mentiras sobre seus produtos havia 6 meses. Marcelo perdeu clientes, perdeu credibilidade e estava quase falindo. Ele fez o ritual do nome invertido. Além disso, recitou o Salmo 11 todos os dias durante os 7 dias. No 5º dia, a fiscalização descobriu irregularidades no estabelecimento do concorrente. O homem foi multado. Teve que fechar temporariamente. Quando reabriu, estava tão focado em resolver os próprios problemas que parou completamente de interferir na vida de Marcelo. Hoje, Marcelo tem o comércio mais próspero da região. Mas existem técnicas adicionais que você pode usar para potencializar o ritual e fazer os resultados chegarem ainda mais rápido. A primeira é o Salmo 11, que eu já mencionei. Esse salmo é específico para proteção contra feitiçaria, magia negra e energias extremamente pesadas. Você pode lê-lo em voz alta antes de escrever o nome invertido ou pode ler todos os dias durante os 7 dias de espera. Os cabalistas dizem que ele cria um escudo invisível ao redor de quem recita com fé. A segunda técnica são os salmos de 120 a 134, chamados de Cânticos dos Degraus. São 15 salmos no total e foram escritos originalmente para afastar magias, inveja profunda e maldições. Você não precisa ler todos de uma vez. Pode dividir e ler 3 por dia durante os 5 primeiros dias do ritual. A energia desses salmos é tão forte que rabinos tradicionais os recomendam para casos extremos de perseguição espiritual. A terceira técnica é o banho de sal grosso. No dia em que você for queimar o papel, antes de finalizar o ritual, tome um banho completo com água e sal grosso. Dissolva 3 colheres de sopa de sal grosso em uma bacia com água. Despeje do pescoço para baixo, nunca na cabeça, e deixe secar naturalmente. Isso limpa qualquer resíduo energético que ainda possa estar grudado em você. Depois, vista-se.
Queime o papel e finalize o ritual. A quarta técnica é a caridade. Durante os 7 dias de espera, faça uma boa ação por dia. Pode ser doar dinheiro a alguém que precisa, ajudar alguém com uma palavra de conforto ou fazer uma oração sincera por quem está sofrendo. A Cabala ensina que a caridade cria luz, e a luz expulsa a escuridão. Então, quando você pratica bondade durante o ritual, você potencializa a proteção. E a quinta técnica, talvez a mais importante, é evitar falar mal durante os 7 dias. Não retribua a inveja com inveja. Não fale mal do invejoso. Não deseje mal para ele. Não alimente pensamentos negativos. Mantenha sua mente neutra ou, se possível, positiva. Porque, se você emite energia negativa, cria um ciclo, e o ritual perde força. A proteção verdadeira vem da elevação, não de descer ao mesmo nível de quem te inveja. Agora, eu preciso te contar sobre um erro fatal que 87% das pessoas cometem e que anula completamente o ritual. Esse erro é a dúvida interior. Tem gente que faz tudo certinho, escreve o nome invertido, guarda o papel, espera os 7 dias, mas, no fundo, não acredita que vai funcionar. E aí? Sabe o que acontece? Nada. Porque a Cabala não é mágica de varinha, é ciência espiritual. Ela funciona quando você se alinha energeticamente com a intenção. Se você duvida, cria uma resistência interna, um bloqueio, e a energia não flui. O Talmud é muito claro sobre isso. Ele diz que o olho gordo só afeta quem se preocupa com ele. Então, se você faz o ritual, mas continua com medo, continua checando a vida do invejoso no Instagram, continua esperando que algo ruim aconteça, você está alimentando a energia que deveria estar cortando. A atitude certa é: fiz o ritual, confio, esqueço e vivo minha vida. Simples assim. Confiança absoluta. Porque, quando você confia, cria um canal limpo para a energia trabalhar. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Rabina Esther Cohen, descendente direta de mestres cabalistas de Jerusalém, contou, em 2023, numa palestra que assisti. Minha avó fazia esse ritual havia 60 anos. Ela vivia numa comunidade pequena na Europa, onde todo mundo conhecia todo mundo, e a inveja era uma realidade constante. Ela me dizia: filha, depois que você escreve o nome invertido e sela o papel, é como se você devolvesse a inveja para o universo. A partir desse momento, Deus cuida. Você não precisa fazer mais nada, só confiar. Ponto. E a avó dela tinha razão. Em 7 dias, sempre sem falhar, ela via a pessoa se afastar, sem precisar brigar, sem precisar confrontar, sem precisar criar mais conflito. Era como se uma força invisível a protegesse. Essa história me marcou profundamente, porque mostra que o poder do ritual não está só na técnica. Está na fé, na confiança, na certeza de que você não está sozinho nessa jornada espiritual. A Cabala ensina que, quando você se conecta com as forças sagradas, com os nomes divinos e com a sabedoria milenar, você acessa um poder maior do que qualquer inveja humana. E esse poder trabalha por você, protege você, afasta você do mal e coloca você em caminhos melhores. Agora, vamos recapitular rapidamente os 7 passos inegociáveis do ritual, porque eu sei que você está ansioso para aplicar isso. Primeiro, papel branco novo e caneta preta ou azul. Segundo, nome completo do invejoso escrito de trás para frente, letra por letra. Terceiro, faça à noite, sozinho, em silêncio total. Quarto, recite a oração de proteção, revertendo a energia. Quinto, dobre o papel 7 vezes para dentro. Sexto, lacre em um envelope branco e guarde no escuro. Sétimo, 7 dias de silêncio absoluto. Não comente com ninguém. No dia 7, queime o papel completamente e dissolva as cinzas em água corrente. Simples, direto, eficaz. E agora eu quero que você faça uma coisa comigo. Pegue um papel e uma caneta. Pode ser agora mesmo. Escreva o nome de alguém que você sabe que te inveja. Escreva normal primeiro. Agora, embaixo, escreva o mesmo nome, mas de trás para frente. Olhe para as duas escritas. Você consegue sentir a diferença de energia entre elas. O nome normal parece pesado, presente, ativo.
O nome invertido parece desfeito, neutro, sem força. Isso não é coincidência. É exatamente o que a Cabala ensina sobre reversão energética. E agora você tem a ferramenta para fazer isso funcionar na sua vida. Nos próximos 7 dias, execute o ritual completo conforme eu te ensinei. Não pule nenhum passo. Não invente modificações. Faça exatamente como os cabalistas fazem. Observe as mudanças ao seu redor sem reagir emocionalmente. Anote as sutilezas, ligações que param de acontecer, encontros que não se concretizam, oportunidades novas que surgem do nada. E, no dia 7, depois de queimar o papel, volte aqui e escreva apenas: funcionou. Isso vai servir como testemunho e pode ajudar outras pessoas a terem coragem de fazer também. Se você quer uma proteção contínua, além do ritual de 7 dias, há um teste de 40 dias que os cabalistas recomendam. Depois que você fizer o ritual e a pessoa se afastar, mantenha vigilância espiritual. Leia o Salmo 11 uma vez por semana, de preferência nas sextas-feiras à noite, quando começa o Shaba, o dia sagrado judaico. Evite ostentação excessiva nas redes sociais, porque, quanto mais você se expõe, mais atrai olhares invejosos. Pratique gratidão diária, porque a inveja não gruda em quem vibra gratidão, em quem reconhece as bênçãos que tem. Observe como sua vida vai se transformando aos poucos, como a paz vai chegando e como as oportunidades vão fluindo. E, antes de terminar, deixa eu te dar uma bênção do jeito que os rabinos fazem. Que a luz divina da Cabala proteja você e sua família de toda inveja, de todo o olho gordo, de toda a energia negativa. Que somente prosperidade, saúde e paz entrem na sua vida. Que você seja um canal de bênção e que a sabedoria milenar dos mestres judaicos ilumine seus caminhos. E lembre-se sempre, a inveja não tem poder sobre quem está protegido pela sabedoria da Cabala. Você agora tem as ferramentas, o conhecimento e a técnica. Agora só falta você agir. Shalom. Fique ligado, porque no próximo vídeo eu vou revelar as 3 palavras que mestres da Cabala nunca pronunciam, pois cada uma delas bloqueia dinheiro, bloqueia prosperidade e bloqueia abundância. E tem uma palavra específica que 97% dos brasileiros falam todo dia, sem saber o estrago espiritual que essa palavra provoca na conta bancária. Não perca!